Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Oi, vamos dar aqueles 5 minutinhos regulamentares, né? Que todo mundo precisa para se sentar, respirar, beber uma água, porque hoje você, aluninho, vai aprender tudo sobre sibilo, aquele chiadinho de gato que o paciente fala que tem, o pintinho que fica não é só asma que dá isso. Hoje a gente vai ver tudo isso. Oi, reconheço aluninhos aqui. Oi, Natasha, tudo bem? É minha prima, gente, olha que sucesso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes da gente começar. Semana que vem vai rolar um intensivão do SOS Internato, tá? E essa é a nossa programação. As aulas vão ser ao vivo, online comigo. E não é uma aula de preparatório para residência médica, porque isso tem um monte de cursinho. É uma aula de preparatório para medicina, tá? Para quem é aluno de medicina se tornar um aluno melhor ainda e brilhar cada vez mais como acadêmico, como interno e recém-formado, para tirar todos os medos e as dúvidas que tem. Então, tô deixando a fotinha da programação aí para vocês. As aulas vão ser de segunda a sexta da semana que vem, às 8 horas da noite. As inscrições eu vou abrir hoje, depois da nossa live aqui. Então, fica ligado, não vai perder, tá? O número de vagas é limitado, porque eu gosto de saber para quem eu tô dando aula. Então, eu faço questão dessa proximidade, tá? Então, na semana que vem, no nosso intensivão, a gente vai conversar sobre como preencher um prontuário médico corretamente, de uma coisa que faz sentido e não só anotar qualquer coisa que o paciente está falando. Como preencher um receituário médico, o que não pode deixar de ter no receituário, senão o paciente vai na farmácia e não consegue comprar. Como a gente preenche um laudo e um atestado, porque todo dia chega paciente que precisa de atestado para o trabalho, de laudo para o INSS. Tem coisas que a gente pode escrever, tem coisas que a gente não deve escrever. E deixa eu colocar o microfone. E tem na aula da quinta-feira a gente vai falar sobre anamnese e exame físico. Então, para saber as perguntas que você está fazendo, porque o paciente é a fonte de todas as informações, né? Se ele não te contou, é provavelmente porque você não perguntou da forma que ele espera entender ou precisou de uma malícia ali que às vezes falta no começo da nossa vida médica. No exame físico também eu vou ensinar umas pegadinhas, olhar a mão, o que a gente olha de mucosa, né? E na sexta-feira a gente vai fazer uma aula de exames complementares, os básicos, quando pedir, por que pedir, como justificar, para evitar glosa de plano de saúde. Então, vai ser uma aula bem dinâmica. Todas as aulas vão ser bem direcionadas, bem práticas, para você nunca mais passar vergonha com o seu chefe, com o seu preceptor, com o seu professor, quando ele falar, vai lá, é sua vez de fazer a anamnese. Você não ficar com vergonha e nem ficar travado, falando, eu esqueci tudo. Não é para decorar, é para aprender. E para isso que eu tô aqui. Eu quero ser sua professora e eu quero que você seja meu aluninho. Aluninho é uma forma carinhosa que eu chamo todos os meus alunos. Porque, gente, não há memória para decorar o nome de todo mundo, tá? Então, aluninho e quem é meu aluninho? É uma forma super carinhosa e da relação ali professor-aluno para saber que é meu aluno, tá bom? Então, eu vou projetar aqui, que eu digo para vocês que eu vou ensinar tudo em 15 minutos e com um slide, tá? Então, eu vou projetar o slide dessa aula, que é onde você vai saber todas as informações que você precisa. Então, vamos lá. Escolher outro. Eu sou nova nesse mundo de blogger, gente. Pronto. Então, aqui, vamos começar nossa aula, 7h05, 15 minutos dá 7h20. Vamos lá que a gente não tem tempo a perder, tá bom?
Se você quiser ganhar o mapa mental sobre sibilos, com as principais hipóteses diagnósticas e as 3 coisas que você precisa lembrar para cada hipótese, faz um print aqui da nossa live, posta no seu stories e me marca, depois manda direct para mim que eu vou liberar só para quem fez aí isso que precisava, tá? Se não printar, não postar no story, não me enviar direct, não vai receber o mapa mental. Aí vai perder tempo, né? Porque não vai saber de nada. Então vamos lá, gente. O intuito da aula é dizer que nem tudo que sibila é asma e nem toda asma sibila, tá? Sibilo, para quem não sabe, é aquele chiado no peito que parece um gatinho, tá? Que faz tá? Que criancinha pode ter, adulto pode ter, idoso pode ter. E não, isso não significa que a pessoa tenha asma, tá? A asma é um conjunto de sinais e sintomas que acontece, que tem um mecanismo genético, alérgico, TH2, inflamatório. O sibilo, que é esse som musical fino, ele só significa que parte da via aérea tá fechada, porque o brônquio, né, que são os tubos por onde passa o ar, vamos supor que ele tenha esse calibre aqui. Se o brônquio tiver com a luz mais fechada, vai fazer aquele som musical. É igual soprar uma flauta, tá? Aí vai ficar fi. Então, isso só quer dizer, o sibilo só te mostra que naquele lugar onde tem o sibilo, a via aérea, o brônquio, está mais estreito. Isso pode ser por vários motivos, que é o que a gente vai ver aqui. Então, fora a asma, que a gente sabe que pode sibilar, o que a gente sempre pensa que vem ali parente da asma, mas não irmão, tá? É a DPOC, que são os pacientes com bronquite crônica e enfisema, por tabagismo, na maioria dos casos. Nos pacientes DPOC, a maioria é por causa do tabagismo, porque fumou, e aquela fumaça quente, tóxica, queima por dentro do brônquio, inflama e faz com que o brônquio se feche. Aquela queimadura no brônquio faz igual uma queimadura na pele. Queima, né, aí descasca e aí faz a cicatriz. Então, os DPOCs também podem sibilar e não tem nada a ver com asma, nada, tá, gente? DPOC é DPOC, asma é asma, são completamente diferentes. Tanto para você fazer o diagnóstico, como para você fazer o tratamento. Oi, dupla, tudo bem? Gente, minha dupla do internato tá aí. Outra causa que muita gente esquece e não pensa é a ICC, insuficiência cardíaca, que é o que muita gente conhece aí, né, como asma cardíaca, tá? Mas de asma cardíaca não tem nada de asma. A asma cardíaca é o brônquio que ficou mais túrgido, mais edemaciado por causa do excesso de líquido. Então, então na ICC, que você tem uma disfunção cardíaca, que o coração é mais frouxo, não bate direito, na insuficiência cardíaca, o corpo acaba acumulando líquido. E esse líquido acumula no coração, no pulmão, na perna, e a pessoa vai ficando inchada. Quanto mais a pessoa vai ficando inchada, o líquido também acumula na parede do brônquio, tá? E aí o brônquio fica inchada. Igual se você olha para a perna, para o pé de um paciente que está inchado, fica aquela perninha gordinha, com pãozinho. O brônquio por dentro fica inchado também. E aí a luz do brônquio, né, a parede brônquica que era para ser assim, ela fica assim. Se faz um estreitamento brônquico, faz um som mais musical. E por que diz que é asma? Só porque faz o barulho de música e porque acaba piorando à noite. O paciente tem mais sintomas à noite, ele tem intolerância ao decúbito. Que isso significa que ele deita, depois de umas 2, 3 horas ele acorda com falta de ar. Por quê? Porque toda aquela água que estava acumulada na perna dele, no pé, na barriga, ele deitou, por um mecanismo normal de circulação sanguínea, aquele líquido vai voltando, né? A gravidade não pesa mais para descer, então aquilo volta para o pulmão e o pulmão fica encharcado. Então o paciente deita e no meio da noite ele acorda sufocado, encharcado com falta de ar, tá?
Então, é bastante comum a gente ver isso nos pacientes com edema periférico. Então, fica a dica. Outro caso bastante comum é de ansiedade. As pessoas que têm distúrbio de ansiedade, né, que têm problemas com ansiedade, pânico, elas não sibilam porque elas estão forçando, não é uma simulação. Mas você consegue perceber que a ansiedade quando você associa com outros fatores, por exemplo, com choro, com tremor, que a pessoa fala que aconteceu alguma coisa, algum evento, algum problema. Então, geralmente o restante do exame físico é normal, mas a pessoa sibila, mas é um sibilo estranho, que não é aquele barulho fininho de gatinho. A respiração não é uma respiração contínua, sabe, prolongada. É uma respiração errática de quem está ansioso. Então, pensar que não adianta fazer broncodilatador para quem está com uma crise de ansiedade. Vai só piorar porque vai dar mais taquicardia, tá? Outra coisa que causa bastante sibilo e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. É o que está aí como DPV. Mas que raios é isso, prof? DPV significa discinesia de prega vocal. Tá bom, não entendi nada. É assim, ó, a sua prega vocal fica aqui na garganta, é para ela abrir quando o ar entra e abrir quando o ar sai, né? É para ser assim. Por um movimento errático, descoordenado da prega vocal, algumas pessoas a prega vocal abre na inspiração, mas na expiração ela abre só parcialmente. Então o ar para sair ali, ele tem mais dificuldade, mas não é da pequena via aérea, sabe? O problema é aqui, não é do pulmão. O problema é prega vocal, então é aqui, bem pertinho da traqueia. E aí, esses pacientes, como é que eu vou identificar? Eles vão ter episódios de sibilância, assim, do nada, de repente. E vão melhorar assim, de repente, tá? Então, é aquele paciente que, do nada, sem ter nenhum gatilho, sem ter nenhuma crise, fala, nossa, eu comecei a chiar. Você já fez todas as medicações que você conhece, ele não melhora, e aí você já pensando, nossa, meu Deus, vou ter que entubar. Aí você para e pensa, ai, não, calma. Aí respira um pouquinho, controla a respiração junto com o paciente, né? Acalma você e o paciente. E aí esse tônus alterado da prega vocal tende a melhorar e a prega vocal volta a funcionar normalmente, abrir na ins e abrir na ex, tá? Isso geralmente a gente percebe que tem mais associação com pessoas obesas, com pessoas que têm refluxo, com pessoas que têm asma e com pessoas que são mais ansiosas. São fatores de risco, porque a gente sabe que todas essas pessoas elas têm um perfil inflamatório, um tônus simpático mais aguçado. E isso acaba confundindo aqui a prega vocal. Então, fiquem atentos, porque para você confirmar o diagnóstico de discinesia de prega vocal, não adianta fazer espirometria, tá? Que é o exame de sopro. Porque o problema não é no brônquio, é aqui. E só vai aparecer o problema quando a prega vocal não estiver funcionando. Então, o diagnóstico é feito com uma nasofibroscopia, que é um exame que o otorrino faz. Ele coloca uma câmerazinha pelo nariz, vê o nariz, garganta, até a prega vocal. Aí manda o paciente falar, e vê como é que está essa movimentação, se a movimentação está correta. Tem uns tipos de luzes de estroboscópio que pode colocar que ajuda a ver também se tem alguma alteração na mobilidade. É muita informação, mas em 15 minutos. Você quer saber tudo isso anotadinho ali, ó, para fazer aquela conexão mental? Tem que fazer um print aqui, postar lá nos seus stories, me marcar e me mandar por direct. Que aí eu vou te mandar um mapa mental exclusivo que só vai ter quem cumprir esses 3 passinhos. Fazer o print, postar e me marcar e me mandar por direct, tá? Continuando aqui, continuando aqui nas nossas causas de sibilo, que são os chiados, a gente tem refluxo também. Prof, refluxo, isso é do estômago, você tá louca? Não tô. Oi, Jéssica, oi, Ana.
ou errou. Não tô louca não, gente. É refluxo sim. Olha, no meu consultório dia sim, o outro também, eu tenho pacientes que vão parar no pneumo por causa de refluxo. Como assim? É fácil, ó. Vou te explicar para você nunca mais esquecer. E eu juro que vai fazer sentido. Quando a pessoa tem refluxo, o líquido que está no estômago dela, aqui embaixo, sobe, volta, tá? E aí esse líquido volta e sobe aqui pelo esôfago, por esse tubo que vai da garganta até o estômago. No que esse líquido volta, ele traz todo esse ácido do estômago aqui para cima. Então vai queimar, vai ter ácido onde não era para ter. Então vai ter ácido do estômago aqui na garganta, em volta da amígdala. Aí vai fazer aquela tosse, aquele pigarro, que o paciente vai falar que parece que tem uma clara de ovo, que está colado, que tem um bichinho na garganta, que tosse, tosse, tosse e não sai, que fica aquela clara, aquele negócio agarrado. Pensar em refluxo. Mas, prof, eu entendi, o refluxo volta até a boca, mas e daí? E daí que, se você tem volta do ácido do estômago aqui para a garganta, vai queimar aqui. E aí vai inflamar toda a mucosa oral e de faringe, fazendo com que ali produza mais muco, mais secreção. Aquela região vai ficar inflamada e vai tender a edemaciar, ficar inchada. E vai reduzir também aqui o diâmetro, o calibre da onde passa aqui a garganta, tá? Até chegar na traqueia. Quando o paciente está dormindo, ele está dormindo, então ele não está vendo nada. O paciente dormindo, ele está lá deitado. Deitado a gente não tem a gravidade que faz com que tudo desça, né? Fica deitadinho. Fica mais fácil do líquido voltar. Então esse líquido vai sair do estômago, vai voltar até a boca. E como o paciente está dormindo, ele não vai se tocar, não vai sentir nada errado. E aí, nisso, esse líquido do refluxo pode acabar escorregando da garganta e indo para um buraquinho errado e ir para a via aérea, em vez de ir para a via digestiva, tá? Porque as duas ficam pertinhos, uma ali na frente da outra. E aí, quando o ácido do estômago escorrega e vai um pouquinho para o pulmão, óbvio, aquilo inflama o pulmão. O pulmão foi feito para ter ar, não foi feito para ter líquido, muito menos ácido do estômago. Então, aquele ácido que subiu, queimou aqui na hora de descer, deslizou um pouquinho e foi parar no pulmão, aquilo vai queimar o brônquio, vai inflamar o brônquio. Quando inflama, o brônquio fica inchado e diminui o calibre. E aí, diminui o calibre e faz esse som musical de... Então, a pessoa com refluxo, muitas vezes ela vai se queixar de que o chiado piora à noite. Que ela acorda à noite assustada, parecendo que voltou um negócio para a boca. Várias vezes a pessoa com refluxo, ela fala que chia, mas quando você pergunta as características do chiado dela, da sibilância, se é esse som fininho e se é aqui do peito, vários falam que não, que é um som mais grosso, que parece um urso às vezes, e que é aqui do pescoço, tá? Por quê? Porque tá queimando aqui também. Então, precisa sempre lembrar dos sintomas típicos e dos sintomas atípicos de refluxo, tá? Muito comum, não adianta dar broncodilatador, corticoide inalatório, nada disso, gente. Tenho pacientes que estão tratando como asma, com 3, 4 medicações diferentes e que nunca melhoram. E quando vem pra mim, não é nada de asma, nunca teve asma. É refluxo com microaspiração pulmonar, fazendo essa hiperreatividade brônquica, fechando o brônquio. Mas coitado, o pulmão tá de gaiato na história. A culpa não é dele. Ele tá só dando um jeito de reclamar que tá indo parar alguma coisa nele. Então, por isso que eu sempre falo com todos os meus aluninhos que tem que perguntar sobre tosse, catarro, chiado no peito, falta de ar, rinite, refluxo, sempre.
Que bom que gostou de saber, Letícia. Importante, porque agora você já não confunde mais. Certo? Então, sempre pensar refluxo. Outra coisa que é comum, não é tão comum quanto o refluxo, mas é super comum de acontecer, que aparentemente eu atraio esse tipo de paciente, é aspiração de corpo estranho, tá? Como assim? Sim, pessoas acabam, em vez de engolir, aspirando caroço de laranja, caroço de melancia, amendoim, dente, obturação, isso tudo acontece com adultos, tá? Apesar de ser muito mais comum em criança, que coloca tudo na boca e engole brinco, moeda, pilha, com adultos isso também ocorre. Inclusive, o meu primeiro paciente aqui na cidade que eu moro foi de uma aspiração de um caroço de laranja, que o paciente estava tendo pneumonia de repetição já há 2 anos, muita sibilância, internava a cada 3, 4 meses. E aí, quando a gente foi investigar essas pneumonias, a gente percebeu que, na verdade, tinha uma obstrução lá dentro de um brônquio dele. E aí ele foi fazer a broncoscopia e na hora que olhou, viu que tinha ali um corpo estranho, que retirou, tinha muito pus e saiu o carocinho que parece de uma fruta cítrica, né? E assim, o paciente nem lembrava mais que tinha engasgado algum dia com aquilo. E qual é a dica para sibilo de aspiração de corpo estranho? A dica é, o sibilo é localizado, porque quando você aspira aquele corpo estranho, aquele objeto, aquela fruta, enfim, semente, ela vai para um lugarzinho específico do pulmão. E aí, aquele lugarzinho que está obstruído totalmente, aí pode dar uma telectasia, ou parcialmente, é que vai fazer o fim. Então, quando você está fazendo a ausculta respiratória, você ouve, né? Faz lá uma ausculta de pelo menos 4 segmentos pulmonares. E aí você está ouvindo, normal. Aí aqui fez no outro lado não fez, é aqui. O problema é aqui, onde está sibilando. O que é diferente de doenças sistêmicas como DPOC, ICC, asma, que vai fazer um sibilo difuso, tá? Então, mais uma dica de ouro aí para você. Ainda falando de obstrução parcial e localizada, a gente tem que pensar em neoplasias, tá? E essa é a última causa de sibilância que eu vou falar com vocês. Então, lembra, se você quer o mapa mental aqui dessa aula, com todas essas causas escritinhas, você precisa printar aqui a nossa live, postar no seu stories, me mandar por direct, que aí eu vou liberar o mapa mental só para você, tá bom? Vamos pensar então em neoplasia, câncer. Se a gente for pensar, a neoplasia, ela vai funcionar anatomicamente como uma obstrução segmentar por um corpo estranho, tá? Só que não é nada que você aspirou. Na verdade, é uma neoplasia, né? Geralmente um câncer, um tumor, que está ali crescendo para dentro de um brônquio, comprimindo uma localização específica do pulmão, um brônquio. E essa compressão faz com que naquele local o ar passe mais, né, apertado. E aí faz aquele barulho musical. Mas, prof, como é que eu vou saber, então, se é uma neoplasia ou um corpo estranho? Bom, aí você vai avaliar os fatores de risco, né? Se o paciente fuma, se ele tem alguma doença neurológica que favoreça ele de fazer aspiração, macroaspiração, se ele está emagrecendo, se ele tem febre, tudo isso tem escritinho no mapa mental que eu vou liberar só para quem fizer o print e postar nos stories, tá? Então, essas são as principais causas. Agora eu vou tirar aqui o slide, printa, corre, e eu vou abrir a minha câmera toda aqui para falar com vocês. Pronto, agora eu consigo falar com vocês inteiro. Então, pra gente relembrar ali, ó, para você nunca mais esquecer, sibilo não é sinônimo de asma, tá? E nem toda asma sibila. Às vezes a asma, o paciente só tem tosse, só tem falta de ar, só tem uma sensação de elefante sentado no peito. Muitas vezes ele nem chia, tá?
Eu tenho asma e eu nunca chiei na vida, ok? E é super importante lembrar das outras causas que fazem chiar. Mas, prof, como é que eu vou lembrar das outras causas que fazem chiar? Ué, você vai lembrar porque você vai conversar com o paciente, você vai perguntar a história. Então, na história que você for perguntar e na sua avaliação de exame físico, você vai ver os riscos que o paciente está exposto. Então, inalação de algum vapor tóxico, de uma fumaça, de cigarro. Será que ele já teve um AVC e ficou com alguma disfagia, com alguma sequela motora ou com alguma alteração aqui de deglutição? Isso pode favorecer uma aspiração, mesmo que de micro quantidade de conteúdo gástrico. Não, meu paciente não tem nada disso, mas olha, ele fuma um monte, tem todas as características de DPOC, já sabe que tem enfisema. Ok, enfisema por si só pode fazer chiar. Por quê? Porque no enfisema, a pessoa de tanto fumar queima por dentro do pulmão e quando queima faz uma cicatriz, igual a cicatriz de qualquer coisa que você tenha queimado ou cortado na infância, fica para sempre. E aí aquela cicatriz fica assim, ó, mais engruvinhado, tá? Mais apertado. E aí o brônquio vai ficar com calibre menor. E aí quando o som passar, vai fazer principalmente esse barulho na expiração, tá? Lembrar da asma cardíaca, que na verdade não tem nada de asma, é só o nome para falar, é cardíaco. A asma cardíaca significa que o paciente está congesto, significa que está sobrando líquido nele. Então você vai examinar o paciente, você vai ver que tem edema de membro inferior, pode ter edema periorbital, na ausculta respiratória pode ter estertor crepitante mais grosso, mais bolhoso associado, e esse paciente vai falar que ele não está conseguindo deitar para dormir, que ele precisa de 2, 3, 4 travesseiros. E aí, quando ele deita, aquele edema da perna todo volta e encharca o pulmão. Aí ele piora de falta de ar. Então, não adianta fazer um monte de broncodilatador para esses pacientes, tá? Só vai piorar. Por fim, eu queria lembrar a todos vocês de que refluxo, ansiedade e discinesia de prega vocal existem e dão muito sintoma respiratório dos pacientinhos que vão procurar o pneumologista depois de já terem passado pelo pronto-socorro várias vezes. Então, assim, gente, lembra, ter chiado no peito nunca, jamais é normal. Nunca. Ah, mas eu tenho asma, eu chio de vez em quando. Não é para chiar. Se você tem asma e está chiando, isso significa que essa asma não está controlada. E o terror do pneumologista é uma asma sem controle. Por quê? Porque a pessoa pode morrer. Você não quer que a pessoa morra de asma. Ai, prof, ninguém morre de asma. Morre sim. Na estatística brasileira, a estimativa é de que 7 pessoas morram de asma por dia no Brasil. O que dá muito, né? No fim do ano vão dar 2.000 e tantas pessoas. Então, asmáticos não é para vocês ficarem chiando. Se vocês estão chiando, procure um médico, porque sua medicação não está boa. Paciente que tem refluxo ou que está reclamando daquela baba grossa, daquela cola, aquele negócio que não sai daqui, pense em refluxo. E aí vai ser principalmente refluxo laringofaríngeo, tá? Que são sintomas atípicos de refluxo, ok? Então, fica esperto. Todos esses detalhes de exame físico, de anamnese, de perguntas importantes que tem que fazer, como descrever isso no prontuário, como pedir exames complementares, porque são complementares, o fundamental é a anamnese e exame físico, eu quero te ensinar tudo, para você nunca mais ter que decorar, nem passar vergonha, nem suar frio, nem ficar desesperado quando você tiver que fazer uma anamnese no consultório, na enfermaria, nada, tá? Porque, é muito legal fazer curso, dos ultra especialistas, saber super detalhes, mas o mais importante é saber conversar com o paciente. O paciente é fonte de todas as informações que você precisa,
Oi, Tadeu, tudo bem? Acabei de falar aqui de refluxo e dos pacientes que chiam e que não são asma, são hiperreatividade brônquica. Teve uma época que eu e Tadeu, a gente dava aula na mesma faculdade, a gente pegava vários pacientes assim, que na verdade eram deles, porque ele é gastro, né? Era paciente dele, mas que passava por mim só porque chiava, tá? Então, gente, presta atenção. Se você não quer mais passar vergonha, se você está cansado de decorar as coisas, vem aprender medicina comigo. Semana que vem vai ter o SOS Internato Intensivão. Eu vou abrir o carrinho agora, depois da live. O número de vagas é limitado, porque eu gosto de falar de perto, eu gosto de saber das dúvidas, eu gosto de conhecer os meus aluninhos. Então, se você quer aprender de fato essa parte inicial de como pergunta, como escreve, como pede, para onde vai, como faz o exame físico, eu não sei nem segurar um esteto, vem comigo que eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar a você se tornar o melhor interno que você pode ser, a você brilhar, mesmo que você ainda não seja um aluno que tira nota 10 em todas as provas. Mas eu quero te ensinar a ser um interno brilhante, brilhante. E eu posso fazer isso. Eu quero te ensinar passo a passo, tudo, desde o começo. Ficou interessado? Vem comigo, me acompanha que aqui sempre vai ter live, dica boa, e semana que vem tem esse intensivão SOS de medicina, certo? Lembra, agora é a última chance do seu print para repostar no seu stories para me mandar por direct, se você quiser ganhar um mapa mental. Se não, sinto muito. Certo, gente? Tchau pra vocês, boa noite. Pensem que sibilo não é só asma, viu? Tchau!